Então, bem-vindas oficialmente ao nosso sexto encontro. É o sexto capítulo, que traz como tema a resiliência emocional. Então, a gente vem aí refletindo, pensando sobre autocompaixão, praticando autocompaixão, se aprofundando nos 3 elementos da autocompaixão, de pouquinho. Nos últimos capítulos, a gente já passou pela atenção plena, e são elementos aí da autocompaixão que vai continuar vindo em todos os capítulos. Né? Então, por isso, a possibilidade de estar aqui, de acompanhar, mesmo que você não tenha lido na íntegra todos os capítulos, se aprofundado em toda a leitura, mas a gente traz como tema central a autocompaixão. Né? E tudo é bem-vindo aqui, tudo que faz parte, né, da temática, da vivência, da experiência de viver mesmo, né, de se aproximar. Então, eu sempre fico bem feliz quando eu escuto de vocês, quando vocês compartilham algum relato de, por exemplo, passei por alguma situação e consegui me aproximar da autocompaixão ali, isso me fez bem, isso me ajudou. Né? Então, essa é a proposta, é fazer com que a gente consiga se aproximar de pouquinho nesse cuidado, né? Nesse cuidado que não é necessariamente a cura por completa, no sentido de eliminar ali as emoções difíceis, como a gente vai ver nesse capítulo, né? Mas é gerar um cuidado, é passar ali por aquele processo de resistência, de empolgação, até, né, frustração e a aceitação, que é um pouco do processo que a gente vai ver quando a gente vivencia na prática mesmo, algo que seja difícil, né, em relação a estar lidando com alguma demanda emocional mesmo. Então, aqui, como que costuma ser os nossos encontros? A gente vai passando por cada tópico, esse é o resumo que está disponível lá no Drive, são tópicos do capítulo, a gente vai passando por cada um deles, e caso vocês lembrem, pensem de algo que faz sentido para vocês, algo que surgir aí, podem levantar a mão, quem está assistindo a gravação, deixar um comentário, a proposta é essa, que seja um encontro reflexivo, né? É importante que faça sentido para cada um. E aí, sempre no comecinho de cada capítulo tem aí uma citação, né? Aqui é a citação de Ehrman. Resiliência emocional. Você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma única magia, um único poder, uma única salvação. É o amor. Portanto, ame seu sofrimento. Não resista, não fuja dele. É a sua aversão que dói, nada mais. Não sei como que chega para vocês essa citação, né? Mas por aqui eu penso muito naquela amizade que a gente busca construir com a gente mesma, né? Ser amiga do sofrimento, não romantizar, permanecer, sofrer, né? Mas é ser amiga buscando esse cuidado, buscando acolher, ao invés de resistir. E aí, até trazendo um pouquinho do último capítulo, teve até uma equação, não sei quem viu aí, mas que foi bem interessante, que é sofrimento é igual a resistência mais dor. Então, o sofrimento vem quando a gente resiste essa dor, quando vem aí a ruminação, quando a gente permanece, né, resistindo, sem aceitar, querendo fugir, ruminando, o sofrimento vai aumentando. E esse sofrimento, ele vai sendo diminuído, vai fluindo aos poucos, a partir do momento que a gente não resiste, que a gente aceita e traz ali aquele terceiro elemento, que é a atenção plena. Quando a gente observa, quando a gente acolhe, até que seja possível fazer um movimento que faça sentido para esse cuidado. Né? Então, ficou bem, bem forte para mim, que ficou bem exemplificado, né? O sentido da soma, daquilo que significa,
é aquilo que traz e permanece enquanto sofrer. Logo no comecinho do capítulo, né, é apresentada a autocompaixão como uma ferramenta poderosa para lidar com essas emoções difíceis e que pode nos libertar do ciclo destrutivo de reatividade emocional que muitas vezes dominam nossas vidas. Então, a gente vai ver aqui no capítulo os caminhos pelos quais a autocompaixão fornece essa resiliência emocional e aumenta o nosso bem-estar, né? Por quê? Que a gente sempre repete aqui, mudando a maneira de nos relacionarmos conosco e com a nossa vida, podemos encontrar essa estabilidade emocional para sermos felizes, né? Para viver ali fazendo aquilo que traz sentido para a nossa vida. Então, é a forma como a gente se relaciona com a gente mesma, que vai direcionar aí essa mudança, né? Que vai fortalecer aquilo que se aproxima de um bem-estar mínimo. E aí, quando a gente pensa em situações ali difíceis, ruminações, informações negativas, no sentido ali de situações, por exemplo, que não estão fluindo, que não estão dando certo. Sempre que a gente se vê nesse movimento, a gente vai entendendo aqui o próprio funcionamento, de modo geral, como que o nosso cérebro funciona diante de informações negativas. Né? Aqui nesse outro tópico, eles colocam que o nosso cérebro evoluiu para ser altamente sensível à informação negativa. Então, é um modo de se proteger, né? É um modo ali de luta contra algo que se pareça perigoso. Então, esse cérebro ele se agarra a esses pensamentos e eles se repetem insistentemente, né? Esse é o processo de ruminação, quando a gente permanece. E aí, um convite para a gente já ir refletindo, já ir pensando sobre esses momentos. O que vem agora para vocês sobre ruminações? Existe alguma situação, algum movimento que vocês se percebem fazendo isso, ruminando, agora mais recente, ou em um momento mais distante? Quando que vocês se viram ruminando algo como um toca-discos, né, quebrado ali, que está sempre se repetindo. Pode falar, Mariana. Bom dia. Então, Bru, esse movimento da ruminação eu percebo muito mais quando eu estou frente a um momento de decisão. Falando assim, de modo geral, teve movimentos recentes, sim, mas quando eu estou frente a um momento que eu precise decidir algo, que eu precise me colocar ali, né? Uma decisão importante e tudo mais, aí eu fico naquele movimento de tá, e essa possibilidade, e qual decisão melhor, né? Eu me percebo nesse movimento. Eu acho que é muito mais nesse sentido. No mais, nos demais, eu percebo muito resiliente. Esse ponto que você trouxe, né? Dessa soma da dor com a resistência, não foi isso? Isso. Eu acho que eu não resisto. E aí não se torna uma dor, não se torna um sofrimento, né? Não que não se torne uma dor, é uma dor, mas não se torna um sofrimento. Então, acho que vai por aí, sabe? Eu acho que o movimento que eu tenho de ruminar é muito mais em grandes decisões, assim. Perfeito. Faz muito sentido por ser decisões importantes, né? E esse cuidado aí quando você traz sobre a dor e o sofrimento, essa diferenciação, né?
que sim, a dor é inevitável. A gente precisa sentir, a gente vai sentir, mas o sofrimento, ele pode ser manejado ali de uma outra forma a partir desses movimentos, né? A partir desse processo de aceitar isso que está acontecendo agora no momento. Pode falar, Nayara. Gostaria também de compartilhar como a ruminação, por exemplo, acontece comigo. Eu achei curioso a Mariana, quando ela trouxe como é para ela, né? E eu, olhando para mim, eu vi o quanto é diferente. É claro que nesse contexto de tomada de decisão, aconteça também comigo essa ruminação. Mas quando você, Bruna, trouxe isso, logo me veio à mente que aquela ruminação que mais me incomoda é quando se trata de algumas interações sociais e até mesmo no trabalho, né? Por exemplo, essa ruminação ela vem questionando se eu tive uma conduta boa, se eu falei, me comportei adequadamente. Tem alguns momentos mais espontâneos e tal. E aí eu me pergunto, nossa, será que foi, né, foi adequado? Então, para mim, a minha ruminação vem muito nesse sentido, sabe? De questionar e também de uma necessidade de ser aceita, enfim. Tem toda uma, né, uma insegurança aí por trás, mas que é real, por exemplo, para mim. Uhum. Perfeito, Nayara. E é interessante esse processo até mesmo de se autoconhecer, né? Isso que você está identificando, esse passo inicial de identificação de áreas, de situações, né? Então é super válido quando você, em que momentos eu rumino mais, o que me traz maior desconforto e quais são as minhas necessidades ali, né? Isso que a gente viu em outros capítulos, em outros momentos, de se questionar qual é a minha necessidade aqui, né? O que me toca? Então, que bom que você está identificando, está percebendo. Esse é o primeiro passo para a gente ir vivenciando esse processo, né? A gente vai aprendendo que a gente só consegue modificar, melhorar, né? Compreender aquilo que é identificado, aquilo que está sendo conhecido e de pouquinho ir trazendo esse outro movimento, né? Olhar para aquilo que está sendo importante também, né? Por exemplo, relações sociais, em condutas, a gente vai sempre, geralmente, focar ali naquilo que se aproximou de um erro, que foi negativo, né? O que diz aqui, esse último tópico, nosso cérebro ele evoluiu para se preparar de alguma forma, né, para lidar ali com o desconforto, nesse aspecto de sobrevivência mesmo. E quando a gente traz do ponto de vista cognitivo, emocional, é aquilo que toca o nosso autoconceito, aquilo que nós somos, né? Então, é natural que inicialmente venha isso de olhar para aquilo que foi defeituoso. E aí é um trabalho, é um esforço que a gente vai estar construindo para olhar esses outros lados também, né? Para olhar aquilo que foi uma boa contribuição, né? Aquilo que foi uma conduta positiva também, né? Aquilo que outras pessoas podem ter observado de positivo, de bom, aquilo que vem de uma qualidade, de uma característica. A gente vai entendendo que é um esforço bem maior, né? Olhar para isso. Mas é algo que pode ser construído, né? E o primeiro passo é esse de estar identificando, de estar compreendendo e acolhendo. E aí essas perguntinhas para vocês refletirem um pouquinho, né? Você costuma ruminar esses pensamentos negativos? Como isso afeta o seu dia? Como que esses pensamentos afetam? Já perceberam em si mesma o viés de focar mais no negativo do que no positivo? Como que faz parte aí para vocês esse processo também? A gente vai vendo no capítulo alguns exemplos,
né, de pessoas, de situações, mas na frente a gente vai ver um caso, né, que é interessante, porque traz uma tentativa também de, entendo então que eu tenho que olhar sempre para o positivo, sempre pensar positivo. Né? Então foi uma tentativa ali que não surgiu. Tanto é feito porque não é simplesmente olhar para o positivo, pensar positivo, né? Mas é passar por esse processo de observação, acolhimento, aceitação, até que esses passos sejam vivenciados de fato. E aí o outro tópico do capítulo é libertando-se dos laços. Uma parte que eu grifei aqui é quando temos pensamentos e sentimentos negativos conscientes, sem julgamento, somos capazes de prestar atenção a eles sem ficarmos presos, como um velcro. Por exemplo, uma tomada de decisão, né? Ou algo difícil ali para lidar, né? Qualquer que seja a situação, a gente vai entendendo que vai fazer parte de alguns processos de pensar, de se preocupar, né, de até ruminar, mas aí de pouquinho, quando a gente se aproxima dessa consciência com clareza, sem julgamento, vai sendo possível ter essa atenção a tudo que está ocorrendo de fato, né, sem ficar preso. Então, é quando a gente diminui essa ruminação, olha com clareza e sem julgamento para uma tomada de decisão, para um outro processo que está sendo vivenciado, né? Então, como que é para vocês também pensar que nesse passo de tomada de consciência, de olhar para essas situações sem julgamento. Um exemplo, Nayara trouxe aí uma situação e que, assim como essa situação que Nayara colocou, várias outras situações, a gente pode tentar se distanciar um pouco, né? Quando a gente faz aquela reflexão que já foi colocada aqui, né? A tentativa de se ver ali de outro ângulo, como se fosse uma outra pessoa, ou uma amiga, olhando para a situação, sem se misturar tanto com aquela sensação desconfortável, né? Aquela sensação de, será se eu fiz errado? Será como foi essa conduta? Mas quando a gente olha ali de fora, com essa consciência e sem julgar, né? É uma proposta e um exercício, né? Sempre a tentativa de não julgar a situação, você, mas olhar com clareza, né? O que é que de fato é uma dificuldade, o que é que de fato é uma sensação, um pensamento negativo que vem ali com consciência e o que está sendo auto-identificado, né? Por exemplo, o que está tão forte que eu chego a me misturar com esse sentimento ou com esse pensamento, que é o processo de se super auto-identificar com aquilo, é quando a gente acredita ali 100%, eu sou esse sentimento, essa raiva, essa frustração, ou eu sou esse pensamento, eu sou essa timidez, eu sou essa dificuldade, né? Então é a tentativa de sair aí desse eu sou essa dificuldade para perceber no momento eu estou tendo essa dificuldade, eu estou tendo um sentimento desconfortável. E é esse momento, né? Quando eu olho com clareza, eu vou olhar outros momentos também em que eu pude fazer coisas, realizar ali situações e me sentir bem, minimamente, com aquela conduta, com aquela exposição, algo do tipo. Fez sentido para vocês? Pensar aí nesse distanciar, na tentativa de diminuir esses julgamentos, trazer essa autoconsciência. Perfeito.
E aqui no finalzinho, falando sobre olhar com clareza, trazer autoconsciência, a gente fala muito sobre atenção plena, né? A tão famosa atenção plena. Mas, muitas vezes, a atenção plena sozinha, ela não dá conta de evitar estados mentais depressivos e ansiosos, por exemplo. Nesses casos, você precisa se acalmar ativamente, equilibrar a energia escura de emoções negativas com a energia brilhante do amor e da conexão social. Aqui está trazendo os outros elementos, né? A linguagem do texto é bem interessante, tem alguns momentos que toca muito nisso, que é da conexão social, que é da humanidade compartilhada. E aí, o que eu vinha trazer aqui sobre a atenção plena, muitas vezes só ela não ser capaz de nos ajudar por completo, quando a gente vai buscando ali aqueles outros elementos, né, que é da autobondade e da humanidade compartilhada. É lembrar ali que nós vivenciamos sentimentos, desafios, né, e lembrar também dessas práticas aí sem julgamento, né, na tentativa de se distanciando e buscando isso que vai fazendo sentido. Bem-vinda, Rita. Obrigada, meu amor. Bom dia. Bom dia. E aí, o próximo tópico é sentindo tudo. Que eu grifei aqui foi a beleza da autocompaixão é que, em vez de substituir sentimentos negativos pelos positivos, novas emoções positivas são geradas quando abraçamos as negativas. Ou seja, aqui foi resgatado o sofrimento que é igual a dor vezes resistência. Né? Então, isso que a Mariana compartilhou, né, sobre já se direcionar para essa vivência da dor, né? É algo que se aproxima muito da autocompaixão. Então, Mariana está sendo autocompassiva consigo, quando ela percebe ali o problema, a situação, o desafio, e acolhe aquela dor, e vivencia aquela dor. Né? Não prolonga um sofrimento, mas vivencia aquela dor com compaixão. Né? Então, ao invés de substituir simplesmente sentimentos negativos pelos positivos, né? Trazer ali só aquilo que é positivo, pensar somente positivo e fugir ali de tudo aquilo que é ruim, não surge um efeito. Né? A gente vai voltar de alguma forma para aquilo que está sendo desconfortável, e a gente vai estar lidando aí de uma forma que não contribui tanto com aquela proposta que é importante para a gente mesma, né? Então é o exemplo aqui de um dos casos do livro. Não sei se é nesse tópico ou no próximo, mas que ilustra muito bem, né, a tentativa ali de fugir disso que é desconfortável e pensar somente positivo. É o tópico aqui do poder de cura da autocompaixão, né? Que é quando a gente vai se aproximando e percebendo que, ao invés de curar, de fazer desaparecer por completo, a gente vai buscar o cuidado. A gente vai buscar ali a compreensão, o acolhimento, para então passar por esse processo de transformação. Que mais? Continuando, uma viagem para a totalidade.
Tornar-se um todo leva tempo, e não acontece da noite para o dia. Heschel, uma amiga espirituosa, mais pessimista, sempre via o copo meio vazio e se fixava no que estava errado, o que a levava à ansiedade, frustração e depressão. Tentou mudar com afirmações positivas, mas a prática parecia forçada e não durou. Quando conheceu a autocompaixão, inicialmente resistiu, mas logo se abriu para experimentar, com o mantra da autocompaixão. Então, era esse exemplo que eu estava tentando lembrar, né? É o exemplo, o caso aqui, de alguém que se via muito pessimista, né? Sempre se direcionando ali para aquilo que não estava dando certo, para o copo sempre meio vazio, se fixando naquilo que estava errado, esquecendo ali de tudo aquilo que poderia estar dando certo minimamente. E aí uma das tentativas dela foi mudar isso com afirmações positivas. Só que isso vinha como uma prática muito forçada, né? Muito superficial ali, de querer acreditar em algo que não fazia muito sentido para ela. A tentativa de esquecer ali tudo que estava sendo ruim, que era negativo, e focar pensando ali, criando frases, mas de uma forma forçada, sem essa reflexão, né? Então, o que vai mudar, disso que a gente vai até trazer aqui como prática, é o processo de reflexão, é o processo de o que faz sentido para mim junto disso. É acolher também essa parte difícil, essa parte negativa, né? Então, foi quando ela conheceu a autocompaixão, iniciou aí a prática, depois de resistência, que é natural também que ocorra, ela compreendeu e tentou experimentar algo que faça sentido realmente para ela, né? E aqui foi introduzido o mantra da autocompaixão. Esse mantra, cada uma tem a possibilidade de pensar aquilo que faz sentido nesses momentos que são difíceis para serem usadas, né? Então, aqui no caso da Heschel, ela colocou: este é um momento de sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, posso ser gentil comigo agora. Posso me oferecer a compaixão de que preciso. Então, não simplesmente ler, repetir, mas trazer aquilo que faça sentido, de fato, para quem está praticando e buscando se aproximar, né? Então, ela passou a reconhecer os seus momentos de dor sem se perder neles. A autoconsciência é aquela clareza que faz com que a gente veja, de fato, o que está sendo doloroso, sem se perder na dor e permanecer no sofrimento. Então, ao invés de se enganar com otimismo forçado, ela aprendeu a validar seu sofrimento com gentileza, né? Ao invés de tentar passar por cima desse sofrimento, dessa dor, ela buscou compreender, validar que realmente é um momento difícil, que está sendo doloroso. Isso a ajudou a não se afundar na negatividade, porque ela via com clareza esse processo que de fato estava sendo difícil, mas também ela buscou reconhecer aquilo que está sendo um movimento importante também. Aqui nessa parte, como que é para vocês pensarem sobre o mantra da autocompaixão. Pronto, teve algum momento que já teve uma tentativa de não posso pensar dessa forma, não posso sentir isso, tentativa de pensar só negativo, ou pensar só positivo, né? Trazer esse outro lado, mas sem tanta reflexão, como que é para vocês se verem nesse movimento também. Se alguém trouxer alguma identificação com a personagem aqui do texto, quiser compartilhar, ou de modo contrário, né? Alguém nesses momentos mais difíceis de sofrimento já consegue se aproximar da autocompaixão, reconhecendo, validando esse sofrimento, essa dor,
como que é para cada uma de vocês construir esse mantra próprio. Se vocês fossem construir agora, o que é que vocês falariam para vocês mesmas? Quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Quem não quiser, só pensa. Qual seria o mantra de vocês? Em um momento difícil, em um momento de sofrimento. Como que vocês reconheceriam essa dor? De que forma vocês validariam isso? É um convite para começar a pensar, e aí no finalzinho a gente vai ver o exercício que está lá no capítulo também. Mas antes de ir lá para o capítulo com exercício, passando pelos outros tópicos, a autocompaixão e a inteligência emocional, mais uma vez, traz aqui o reconhecimento das emoções sem sermos dominados por elas, conduzindo a escolhas mais sábias. Então, mais uma vez, autoconsciência, reconhecer aquela emoção que está sendo sentida, ver com clareza. Ao acolhermos essa dor com compaixão, permitimos que ela siga seu curso natural. Então, como na prática da atenção plena, observar, perceber ali que isso está surgindo, em alguns momentos atinge o pico, que é extremamente desconfortável, mas você está percebendo, você não está se perdendo ali naquela sensação, você está observando, está sentindo, e quando a gente deixa que esse curso natural siga, a gente vai percebendo também a diminuição, ela desaparecendo. Tudo passa, e a autocompaixão nos dá a coragem tranquila de atravessar a dor com presença e cuidado. Então, é essa presença e esse cuidado que é extremamente essencial nesses momentos mais difíceis. Aqui vem uma outra situação, um outro caso, de uma vendedora de 46 anos que sofria de ansiedade intensa, pelo medo de perder a filha. Então, era o que se ligava a um trauma não resolvido da infância, a perda do pai na guerra do Vietnã e o colapso emocional da mãe. Então, lendo ali na íntegra um pouco disso, a gente vai entendendo alguns processos que estão relacionados a traumas, que estão relacionados a outras memórias, que faz com que no momento presente seja bem mais difícil lidar com algumas situações, lidar ali com essa inteligência emocional, com essa autoconsciência, no reconhecimento daquilo que está sendo sentido, naquilo que se faz necessário e importante também aceitar e lidar de uma outra forma. E aí são histórias como essas, de traumas, de situações vivenciadas anteriormente, e a aproximação da autocompaixão que mostra esse poder aí profundo de cura, e por isso vem sendo cada vez mais integrada à prática clínica. Aqui, a autora gosta de trazer algumas pesquisas e situações validadas que exemplificam mesmo, o quanto a base, a aproximação, isso que está sendo cada vez mais pesquisado, praticado, como vem aí de contribuições importantes. E aí, no finalzinho, tem o treinamento dos autores, que é compartilhado também. No livro da íntegra tem alguns links, para quem quiser se aprofundar, entender um pouquinho mais ali na prática, nos grupos, como que é vivenciado esse processo, pode estar acessando. E aí, eu achei bem interessante essa parte aqui também, sobre motivação mudar, de querer curar dor
para simplesmente cuidar de si. Aqui a gente vai vendo aqueles processos ali para autocompaixão, que é o processo inicial da resistência, né, ignição explosiva, ao receberem gentileza depois de anos de autocrítica. Então, pode surgir aí essa reação de raiva, de negatividade. Então, é um processo. Quem esteve ali tão próximo de autocrítica e de processos ali que já era tido como natural, se criticar, se martirizar por situações. Então, vai ser um choque, né? Vai ser difícil trazer ali essa aproximação, mas é uma possibilidade vivenciando cada um desses processos. É para dizer que é natural que venha essa resistência inicial, né? Até vir ali a fase da empolgação, colocada aqui como a fase da paixão também, que é o entusiasmo, é quando você percebe os benefícios. Poxa, isso está me fazendo bem. Quando você traz ali os exercícios do livro, eu quero fazer todos os exercícios, isso está sendo algo muito bom para mim. E é um processo que também faz parte e que, em seguida, pode surgir alguma frustração por perceber que nem tudo é exatamente como nós gostaríamos. Né? Em relação à autocompaixão também surge isso, nem sempre nós vamos ser tão autocompassivas assim como gostaríamos. Né? Então, a frustração também entra para esse movimento mais amadurecido. Né? Então, depois vem aí a aceitação, né? Quando surge essa verdadeira aceitação, quando vem a compreensão de que alegria e sofrimento, força e fragilidade fazem parte da experiência humana. Né? Então, é bem importante lembrar sobre essa motivação que muda aí, de querer curar a dor para querer cuidar dessa dor, cuidar de você mesma, não fazê-la desaparecer simplesmente, mas cuidar com essa presença, né, com essa presença sincera aí. Então, foi esse o nosso capítulo 6. E aí, como a gente comentou lá no tópico sobre o mantra da autocompaixão, o exercício que eu escolhi para compartilhar aqui com vocês foi esse, desenvolvendo seu próprio mantra de autocompaixão. Lá no tópico a gente viu o mantra da personagem, né? Era aquilo que fazia sentido para ela. E aqui tem também alguns exemplos, né? Algumas formulações, algumas frases, que são exemplos, são situações ali, como a autora coloca aqui, fez sentido para ela, né? São as frases que funcionam para ela em situações ali importantes. Então, o convite aqui agora é que cada uma pense naquilo que faz sentido para você. Então, o mantra de autocompaixão é um conjunto de frases memoradas para repetir em silêncio quando você quiser se dar compaixão. E aí, aquele lembrete, não é simplesmente repetir algo aleatório, né? Repetir aquilo que faz muito sentido para você, aquilo que te toca emocionalmente. São mais úteis no calor do momento, sempre que percebemos fortes sentimentos de angústia. Você pode achar que as minhas frases funcionam, mas vale a pena brincar aí, buscar as palavras para ver se você consegue encontrar frases que acolham melhor os seus sentimentos. Né? Então, pode pensar aí nesses 3 aspectos da autocompaixão, não importando as palavras em particular. Né? O que mais importa aqui é aquilo que está fazendo sentido para você. Né? Então, por exemplo, esse é um momento de sofrimento, reconhecimento, validar ali que você está sofrendo. Eu estou enfrentando um momento difícil, é doloroso sentir isso.
Todo mundo se sente assim às vezes, isso faz parte do ser humano. Não posso. Terceira frase, posso ser gentil comigo agora, né? Posso acolher minha dor com ternura, que eu seja gentil e compreensiva comigo. Eu mereço receber autocompaixão, vou tentar ser o mais compassivo possível. Né? Então, a proposta é aqui para cada uma pensar nessas frases. Faz sentido para vocês? Alguém já tem algum mantra, alguma frase nesses momentos que vocês costumam usar? Como que é para vocês? Ou é algo novo? Ou é algo que vai ser iniciado agora? Para aqui de compartilhar. Oi, Bruna, você está me ouvindo? Estou ouvindo sim, Rita. Olha, no período da Covid, né, que foi de 2020 até mais ou menos 2024, né, eu tive duas grandes perdas, né, da minha família. Um foi meu irmão e a outra foi a minha mãe preta, que foi assim a babá que ajudou a me criar. Então, assim, acho que foi um período muito difícil para todo mundo, porque eu acho que todo mundo perdeu alguém querido. Às vezes não perdeu ninguém da família, mas perdeu um amigo, perdeu um vizinho. Então foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Uma das coisas que eu achei que mais doeu foi o fato de nós não termos passado pelo ritual da despedida, né? Pelo menos o meu irmão não, porque ele foi um dos primeiros pacientes, então ninguém sabia que aquilo dali era Covid. Então a gente teve a oportunidade de se despedir dele. Já minha mãe preta, não. Uma pessoa da família foi fazer o reconhecimento do corpo e depois ela foi entregue num saco, vedado, para a gente. Eu não fui no enterro, até porque não existia mais velório nessa época. Era só enterro mesmo. Então, e eu não quis ir. Né? Eu preferi guardar dela uma imagem de felicidade, de alegria. Mas assim, o mantra que eu sempre procuro usar para mim é eu me acolho neste exato momento exatamente como eu estou. Esse é o mantra que eu escolhi para mim. Uhum. Perfeito, Rita. E como que você se sente quando você fala isso para você mesma? Eu me acolho exatamente como eu estou. Eu me sinto que eu estou me aceitando no momento que eu estou passando. Eu estou vivenciando aquele momento, aquela dificuldade em toda a plenitude. Eu achei muito interessante quando você leu, né, que essa coisa da, dessa coisa do pensamento positivo, afirmações positivas, elas realmente ajudam muito. Eu trabalho todos os dias com afirmações positivas, mas tem um grande problema nessa coisa, sabe? Essa coisa do pensamento positivo, olhar sempre. Eu acho que às vezes passa por um negacionismo. Às vezes você nega aquilo que você está sofrendo. Você deixa de viver a dor. Eu acho até que muitas vezes você dizer tudo passa, tudo, sabe, é uma maneira que você tem de racionalizar o que você está sentindo. Às vezes o que você tem mesmo é que chorar, ficar quietinha no seu canto, lambendo as suas feridas, tá? E muitas vezes na hora de estar com o outro, muito mais importante é o abraçar, é o estar junto, do que ficar falando frases feitas do tipo, isso vai passar, é, só tem o tempo cura tudo, sabe? Essas coisas assim. Que é uma maneira educada, né, sensível de racionalizar a dor do outro e a sua própria dor. Uhum.
Perfeito. E o outro está sentindo naquele momento, então está sendo doloroso naquele momento para a pessoa, né? Então aquilo precisa ser acolhido, precisa ser visto, né? E não escondido, racionalizando tudo, deixando passar a essência, né? Deixando passar aquilo que é importante ser visto no momento. Então, achei bem interessante o seu mantra, Rita, faz muito sentido para mim também, esse acolhimento, exatamente como nós estamos nos sentindo, né? É acolher tudo aquilo que vem, né? De emoção, de pensamento. É, na verdade, aquilo que a gente faz com a atenção plena, quando a gente se permite vivenciar, observar aquilo que está acontecendo. Perfeito. E como que cada uma de vocês vão estar saindo? Quem quiser compartilhar com uma palavra, fica à vontade, com algo. Mas a proposta aí fica, vai ser compartilhado lá no grupo, né, o material para vocês fazerem isso, né, de forma individual. Com cada uma, né, é um contexto, é algo diferente. Então, eu quero que vocês pensem na experiência individual de cada uma mesmo, tá? Nayara já colocou, vou sair refletindo sobre qual vai ser meu mantra. Perfeito. Rita compartilhou também como que ela tá e o mantra dela. Você, Mariana. Então, quando você trouxe lá atrás, né? Antes de você propor agora essa questão do mantra, eu fiquei pensando tudo muito no sentido de que tudo passa. Foi quando você leu um trecho, deixa eu pegar aqui pelo resumo, tudo passa. E a autocompaixão nos dá coragem tranquila de atravessar a dor com presença e cuidado. Eu acredito que o meu mantra vai ter algo nessa conotação, de que tudo passa. Eu acredito muito nisso, de que tudo passa. E algo muito marcante para mim foi justamente esse ponto da coragem tranquila de atravessar a dor com presença e cuidado. Então, possivelmente, meu mantra vai estar caminhando por aí, mas ainda não tenho algo sintetizado. Perfeito, perfeito. E esse mantra, ele é construído assim mesmo, né? Com essas reflexões gradativas e que eles podem ser modificados e que vão ser modificados com o tempo. Perfeito. Peguei aqui essa parte que você mencionou. Tudo passa e a autocompaixão nos dá a coragem tranquila de atravessar a dor com presença e cuidado. Então, que bonito quando a gente consegue visualizar isso. Mesmo na dor, mesmo sendo extremamente difícil, mas essa presença, esse cuidado que vem da gente, principalmente, né, se faz tão essencial, tão necessário. Então, é isso, gente. A gente vai estar finalizando aqui e a gente vai seguir com os próximos capítulos. Continua aí o meu incentivo para estar seguindo no ritmo de vocês, tá? Nossa proposta é um capítulo por semana, a gente teve um intervalo de uma semaninha, mas a gente vai estar sempre se ajustando de pouquinho. Tentem olhar os exercícios, e mesmo que não seja possível fazer todos, né? Escolha um que faça mais sentido. Acho que desse capítulo teve uns 4 exercícios, mais ou menos. E aí eu escolhi esse para a gente pensar aqui juntas, né? Então vocês podem escolher algum outro também, tá? De pouquinho a gente vai construindo esse espaço, isso aí que está fazendo sentido para todas nós. Combinado? Certo. Então, bom final de semana aí para vocês. Descansem. Até próximo sábado. Até, minha querida. Bom sábado para todo mundo. Bom sábado. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.